E agora que você já aprendeu sobre doenças, traumas, infecções das unhas, está apta para lidar com esse problema? Caso aconteça na sua mesa, vamos aprender sobre estrutura e fisiologia das unhas naturais. E essa aula vai ter muitos termos técnicos. Então pode ser que você fique um pouco confusa, mas eu vou tentar o máximo simplificar para que vocês possam entender. E assista essa aula várias vezes, se possível, porque desse modo você vai conseguir extrair e absorver todo o conhecimento que você precisa. E acredite, esse conhecimento sobre as unhas naturais é fundamental para você se especializar e ser uma profissional séria, que tem competência. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Aqui eu desenvolvi todo esse desenho, tudo bem separado para que vocês possam entender a estrutura e a fisiologia das unhas. Aí sim vocês vão entender como que a unha é formada, qual que é a função da unha e tudo mais. Vamos começar com o segundo desenho, que é o dedinho de lateral. Essa parte é um pouco mais técnica, mas eu garanto que vocês vão entender. E primeiro, vamos começar com a matriz. A matriz, ela é responsável por produzir a unha natural. Eu tô aqui com a minha apostila, inclusive eu disponibilizei ela para vocês, e eu vou ler aqui certinho para vocês e vou explicar para que vocês entendam perfeitamente. Matriz da unha. Localizada abaixo da pele, na base da unha, a matriz contém nervos, vasos sanguíneos e linfáticos que produzem células unguiais. As novas células se achatam e são empurradas para frente em direção à ponta do dedo, resultando no crescimento das unhas. Danos nesta área é importante e sensível, podem resultar em irregularidades na placa ungueal, que às vezes podem ser irreversíveis. Advertem os dermatologistas e podólogos. Certifique-se de evitar pressão excessiva ao empurrar cutícula e uso agressivo de equipamentos eletrônicos nessa área. Então, a matriz nada mais é do que a reprodutora de células queratinizadas que formam a unha natural. Então, a matriz ela vai ali reproduzindo célula, que esses montes de pontinhos que vocês estão vendo bem aí na região da matriz, ela vai reproduzindo essas células. E essas células vão começar a se achatar e vão ser empurradas pela ponta do dedo. Então, essa lâmina, essa placa que vocês vêem na ponta do dedo, nada mais é do que um monte de células de queratina que foram formadas na matriz, se achataram e empurraram para o leito. Então, a lâmina, ela protege o leito, né? Mas eu já vou falar dela daqui a pouco. Então, como a matriz ela é responsável, né, por reproduzir a unha natural, logo se percebe que é a matriz que dá o formato para a unha natural. E é por isso que existem diferentes tipos de unha. Para simplificar ainda mais, vamos usar um exemplo. Vamos dizer que a matriz é como se fosse a forma de um bolo. Então, tem forma redonda, forma quadrada, forma em formato de coração, forma em formato de estrela. Tem diversas formas, não é mesmo? Então, a matriz é como se fosse uma forma que vai reproduzir a unha natural. E quando você vai fazer o seu bolo nessa forma, se você quer um bolo no formato de estrela, você vai usar a forma no formato de estrela. Então, vocês entendem que não tem como você fazer um bolo quadrado, por exemplo, numa forma de estrela, não é mesmo? Se você colocar na forma de estrela, o bolo vai ficar no formato de estrela. Então, a matriz, ela reproduz cada tipo de formato de unha. Então, se a sua unha é convexa, ela vai ser convexa para o resto da vida, porque esse é o formato da matriz. Se a unha é trapézio, ela vai ser trapézio pro resto da vida. E assim por diante. Tanto que cada dedo tem a sua própria matriz. E é por isso que muitas vezes vocês vão se deparar com clientes que tem um dedo de cada formato de unha. Eu já atendi uma cliente que ela tinha uma unha trapézio, uma unha convexa, a outra unha dela era muito larga, outra muito estreitinha. Cada unha era diferente da outra.
sabe? Isso não é tão comum, não vai ser todas as clientes que vão ter isso, mas uma ou outra vai sim, cada dedinho ter um tipo de unha específico. Por conta disso, porque é a matriz que dá o formato para a unha natural. Então você já nasceu com a sua matriz e esse vai ser o formato da sua unha para o resto da sua vida. E como essa região é muito sensível, você tem que tomar muito cuidado ao passar espátula, broca, alicatinho, qualquer equipamento, porque um dano nessa região pode ser irreversível. Como, por exemplo, vamos voltar aqui para a forma de bolo. Você tem lá a sua forma de bolo. Se você amassar essa forma de bolo, o seu bolo não vai começar a crescer deformado. Toda vez que você for usar aquela forma, o seu bolo vai ser deformado. A mesma coisa a matriz. Se você causa um dano na matriz, não é irreversível. Aquela unha toda vez ela vai crescer deformada, porque é a matriz que foi agredida. Diferente de quando a unha sofre um trauma. A unha que sofreu um trauma, então conforme a matriz for reproduzindo novas células, for crescendo a unha, aquela parte deformada vai saindo do dedo e conforme for passando os meses, vai ter uma unha ali novinha em folha, sem nenhuma deformação. Diferente da matriz, que é responsável por criar essas células. Se ela é deformada uma vez, ela vai ser deformada para o resto da vida. E é por isso que muitas pessoas que sofrem algum tipo de acidente, às vezes prende o dedo na porta do carro ou qualquer outro tipo, sofrem, né, algum dano na matriz e as unhas delas começam a crescer deformadas para toda a vida. Então não tem como mesmo reverter algum dano causado na matriz. É por isso que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, muita atenção. Agora, indo para o leito ungueal. O leito ungueal é a pele debaixo da placa ungueal. Ele contém vasos sanguíneos que fornecem nutrientes para a ponta do dedo. Às vezes as pessoas confundem o leito com a placa ungueal, como, você tem belos leitos de unha. Mas o elogio provavelmente se refere à placa e não à pele em que ela repousa. Então, muitas pessoas confundem o leito com a placa, né? Que a placa é a unha natural. Muita gente, na hora de elogiar a unha de alguém, fala: nossa, você tem belos leitos. Mas esse não é o termo correto a se usar. O leito é a pele, né? A pele que a unha natural repousa. Então, ali tem os vasos sanguíneos que fornecem nutrientes para os dedos, para as pontas dos dedos. Então, a lâmina nada mais é do que uma proteção para o leito. Ali o leito, o que fica exposto, né? Se não tiver unha, o leito está exposto, então fica propício a uma infecção, a uma bactéria, uma inflamação, entre outras doenças que podem causar. Tanto que eu falo para vocês, né, que trauma de unha, se tiver alguma parte exposta, seja sangue, rachadura, qualquer vazão que tenha entrado ali para o leito, não pode alongar, não pode pintar, não pode fazer nada. Porque se você coloca algum produto químico, se você colocar alguma coisa no leito da cliente, pode causar diversos danos. Então, o leito, ele deve estar sempre protegido. E a proteção dele é a unha natural. Então, se acontecer alguma coisa com a unha natural que deixou o leito exposto, a cliente tem que cuidar, não pode colocar nada para que não possa acontecer alguma coisa séria, né? Ir alguma coisa para o leito, entrar na corrente sanguínea e podendo causar diversos problemas. Como teve um caso, vou até contar aqui para vocês. Teve um caso que repercutiu muito, inclusive a menina se chamava Jennifer, minha xará. Ela usava o alongamento e ela foi na nail designer dela fazer a manutenção. Só que no dia anterior ela tinha batido a unha e a unha natural dela tinha rachado ao meio. Aí o que aconteceu? Ao invés de terminar de remover o alongamento e deixar ele se recuperar, a profissional foi, emendou essa rachadura com um pedaço de fibra e alongou por cima, o que foi uma grande imprudência. Porque o que aconteceu? Ali já tinha se instalado uma bactéria na corrente sanguínea. Ela foi e abafou. E com o passar dos dias, o dedo começou a ficar muito inchado, começou a ficar preto, começou a necrosar o dedo dessa cliente. Foi aonde que ela foi pro médico e eles arrancaram o alongamento, mas não tinha mais o que fazer. Ela teve que passar por 3 mini cirurgias. Como o dedo dela tinha necrosado, os médicos não teve o que fazer e onde teve que amputar uma parte do membro dela, um pedaço do dedo dela.
É assim, a culpa foi só da profissional? Não foi só da profissional, porque teve uma sucessão de erros nesse caso. Foi erro da cliente também, teve o erro da parte do médico, que ela tinha ido no médico e o médico foi e mandou ela voltar para casa, então já tinha que ter sido ali tomado providências logo de imediato. Então foi uma sucessão de erros de ambas as pessoas envolvidas. Mas a maior imprudente nesse caso foi a profissional, que muitas vezes por falta de conhecimento acaba cometendo uma imprudência capaz de destruir a carreira dela, destruir a vida de outra pessoa, porque imagina, essa cliente ela era enfermeira e ela perdeu uma parte do dedo, se não me engano foi o indicador ou o polegar, que são os dedos que a gente mais utiliza, que são faz os formatos de pinça, né? Então assim, tem muita consequência por você não se especializar, sabe? Por você não se profissionalizar. Então, o objetivo dessa formação é justamente te capacitar a entregar um excelente trabalho com segurança para suas clientes. E é por isso que se houver algum trauma na unha que esteja expondo o leito ungueal, que é a parte da pele embaixo da lâmina, você não pode alongar, você não pode passar nada, você tem que esperar aquele leito, né, se recuperar, a unha vai crescer, vai tampar ali a parte do leito que está exposto, vai cicatrizar tudo bonitinho e aí sim pode voltar a alongar novamente. E agora vamos para epiderme e a derme. Eu vou já falar das duas porque as duas estão interligadas, tá? E o que é essa epiderme e essa derme, Jeff? A derme está firmemente grudada na epiderme através de uma membrana. Os componentes presentes da derme são colágenos e fibras. Nele contém mecanorreceptores que fornecem a sensação de toque e termorreceptores que fornecem a sensação de calor. Então, para ficar mais simples de entender, a derme ela está grudada na epiderme. E essa derme, que é uma das camadas de pele, ela é responsável pelo toque, né? Então, o toque que você sente, né? Ela é essa derme que é responsável e a temperatura, né? Quando você sente o calor, quando você sente o frio, então é ela que fornece essas sensações. Essa é a função da derme. Já a epiderme é a pele que consiste em 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme é a camada externa da pele que podemos ver e tocar. Ela nos protege das toxinas, bactérias e da perca de líquidos. Ela é formada por 5 subcamadas de células queratinosas. Então, para ficar bem simples de entender sem tanto termo técnico, a derme é uma das camadas da epiderme. A epiderme é essa pele aqui, ó, que a gente toca, que a gente vê. É a pele que protege os nossos nervos sanguíneos, as nossas veias, o sangue que circula aqui pra gente não perder o líquido. Então, a pele que é a protetora do nosso dedo. E a epiderme é uma das camadas que tem aqui nessa pele que fornece a sensação do toque, do frio, do calor. Então, até aqui tudo bem, né? Ficou bem explicadinho. Isso é só importante vocês saberem, mas vocês não vão usar na mesa de vocês, né? Não vai atrapalhar no procedimento, mas é importante vocês terem acesso a esse conhecimento para vocês entenderem todinha a fisiologia das unhas naturais. E agora vamos falar da falange. Falange é o osso central do nosso dedo. E é pela falange que a gente costuma medir a simetria, né? Um dos pontos que a gente mede a simetria. Porque a falange é o osso central do nosso dedo. Então, se é o osso central, a gente precisa de uma unha simétrica, né? Quadrada. Quando a gente fala da unha quadrada, a gente sempre vai seguir a falange do dedo, que é esse osso central. Tá vendo que tem o ossinho aqui, ó, ele vem bem aqui no meio e desce até aqui, tá vendo? Ó, então, a minha que é estileta, a gente mede pela falange, ó. A ponta da minha estileta, ela tá seguindo, ó, a falange do meu dedo, todo esse osso aqui central. Então, vocês vão ver, eu falando no decorrer das aulas práticas, pra gente medir pela falange, e é justamente por conta disso.
Já o hiponíqueo, e assim, esse termo hiponíqueo ele confunde, porque tem o hiponíqueo, tem o eponíqueo, tem o parioníqueo, então é muitos termos comuns, né, iguais. O hiponíqueo, ele é a vendação, vou ler aqui certinho para vocês. O hiponíqueo é a pele que forma a vendação entre a placa ungueal e o leito ungueal, onde a borda livre começa. Esta área é muito vascular e sensível, portanto, evite limpeza agressiva com implementos. Se a pele for cortada, não causará apenas dor, mas danificar o hiponíqueo pode causar onicólise ou levantamento da placa do leito, deixando a área suscetível à infecção e fungos por fim. Vocês vão perceber que no decorrer dessa aula, tem várias partes do dedo, da unha, que é responsável por formar uma vendação ali entre a unha natural e o leito, né? Que são, digamos assim, são as portas de fechada, para que não fique nenhuma vazão para entrar qualquer coisa no leito, porque o leito ele tem que estar 100% protegido, porque ali é onde está todas as nossas terminações nervosas, nossas veias, corrente sanguínea, então não pode ocasionar nenhuma bactéria, nada do tipo. Até mesmo, só para vocês ficarem bem cientes de como o leito ele deve ser protegido, se instala alguma bactéria na nossa corrente sanguínea, pode nos levar a óbito. Então, é muito sério o leito, né? O leito ele tem que estar sempre protegido. Então, a função do hiponíqueo, o que é o hiponíqueo? Sabe essa pelinha que a gente tem aqui bem debaixo da unha? Muitas pessoas chamam de sabugo, né? Mas o termo correto é hiponíqueo, com H, hiponíqueo. O hiponíqueo é essa pelinha que a gente tem embaixo da nossa unha natural, ela é responsável por formar uma vendação. Então, ela sela o leito com a unha natural, o final da unha natural, para poder começar a crescer a borda livre, que é a região que a gente corta. E essa região ela é muito vascular, então ela não pode ficar sofrendo atrito, não pode cutucar, não pode cortar, porque um dano ali pode ser irreversível. Pode causar uma onicólise, que é o levantamento, né? Como vocês aprenderam na aula anterior, o levantamento da unha do leito. Aí fica uma vazão para poder se instalar uma bactéria, se instalar um fungo, ou uma infecção, uma inflamação, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção quando for fazer a limpeza da unha natural por debaixo do alongamento, por exemplo. Tá sempre orientando as nossas clientes a não ficar cutucando. Ainda mais porque o hiponíqueo, por ele ser uma pelinha fundamental, né, para a proteção do leito, o que acontece? Quando você corta o hiponíqueo, quando você fica cutucando o hiponíqueo, o seu organismo ele vai entender o quê? Opa, perigo! Ele vai ativar o alerta perigo. Tem alguma coisa ali em atrito com o nosso selo, né? Com a nossa vendação. Então, o que eu vou fazer? O organismo pensando, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar a reprodução das minhas células para me fornecer mais proteção ali. Então, quando você fica cutucando o hiponíqueo, seu organismo rapidamente ele vai reagir, ele vai acelerar a produção de célula e o seu hiponíqueo vai começar a crescer, ele vai começar a ficar mais avantajado. Então, quanto mais você cutuca, mais ele cresce, justamente para ele garantir a proteção do leito. Olha que interessante, o nosso organismo ele funciona, ele tem um mecanismo perfeito. Tanto, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma cliente que ela tem as unhas convexas. E geralmente, quem tem a unha convexa já tem o hiponíqueo mais avantajado justamente por esse atrito, né? Porque a unha cresce para baixo, aí a borda livre fica tendo atrito ali com o hiponíqueo e ele, por proteção, automaticamente começa a crescer mais. Aí tem uma cliente minha que odeia o hiponíqueo, que essa pele, a dela é bem avantajada mesmo. Aí ela ficava cutucando e cada vez crescendo mais, até onde que eu dei essa explicação pra ela. Ela achou sensacional e parou de cutucar. Aí foi onde parou de crescer tanto. Aí agora fica ali no tamanho normal. E eu sempre tô, eu acho, puxando a orelha dela. Não cutuco danado do hiponíqueo. Então, esse é o hiponíqueo. Vamos para a primeira imagem, já vamos começar pela borda livre, já que a gente está falando do hiponíqueo, borda livre. Vamos entender o que é a borda livre. A borda livre nada mais é do que o crescimento da unha além do dedo.
Então, a borda livre é o comprimento, é a região que a gente pode cortar, que a gente pode lixar, que a gente troca o formato. E diferente da lâmina, né, da placa ungueal, que a gente não pode cortar, que a gente não pode ficar lixando, já a borda livre a gente pode lixar, pode cortar, pode arrancar o comprimento. Já partindo disso, vamos entender o que é a lâmina, a placa. Lâmina e placa é a mesma coisa, né? Tá? Que se refere à unha natural, mas vamos falar placa. A placa ungueal é o revestimento duro de queratina na ponta do dedo. Para os técnicos, é aqui que a mágica acontece, seja verniz, esmaltação, alongamento ou nail art. Remover o brilho da lâmina ungueal é um passo comum nos serviços de unha, mas é importante parar por aí. A placa ungueal pode tornar-se fina, fraca, sensível quando as camadas são removidas por manuseio ou remoção inadequada. E isso quer dizer que a lâmina ou placa, independente de qual termo você usar, se refere à unha natural. E aqui que a mágica acontece, né? A gente coloca alongamento, a gente pinta, faz nail art, faz banho de gel, faz blindagem. Independente de qual for a técnica, é aqui que a mágica acontece. Entretanto, quando a gente precisa fazer algum procedimento, seja ele alongamento ou esmaltação em gel, tudo que vai em gel, a gente precisa tirar a camadinha de brilho para ter uma boa aderência. Mas é importante parar por aí, apenas somente tirar a camadinha superficial de brilho, porque muitos profissionais têm o seguinte pensamento: eu vou lixar bastante essa unha natural, porque daí assim ela vai tirar todo o brilho e meu alongamento vai fica super aderido. Não é assim que funciona. Porque se você desgasta a unha natural, você vai estar removendo camadas de queratina. Ou seja, essa unha ela vai perder resistência, ela vai ficar muito fina, muito frágil. Quanto mais fina, mais tem contato com o leito. Quanto mais tem contato com o leito, mais o leito reproduz água e óleo para a superfície da lâmina da unha natural. Então, causa tendo o efeito rebote. Você tenta deixar o alongamento mais resistente e torna ele mais frágil. Que quanto mais você lixa, mais essa unha fica úmida. Quanto mais úmida fica, menos aderência o gel tem. Então é muito importante você apenas remover a camadinha de brilho e nada além disso. Agora vamos entender o que é pontos de estresse. Pontos de estresse é o ponto de origem da borda livre. É onde começa a desprender a unha natural do leito. Então, você vai olhar a sua unha natural e vai ver qual é o ponto que a unha começou a desprender da borda livre. Isso se chama ponto de estresse, região de estresse, ponto zero. Esses são os termos mais comuns que são utilizados para se referir a esse ponto. E é importante vocês saberem disso porque é através do ponto de estresse que a gente identifica qual altura vai ser colada o extensor, seja ele chips ou fibra. É muito comum a gente escutar, cola chips no meio da unha, cola na ponta da unha, cola próximo da cutícula. Mas a realidade é que você precisa colar um pouco para cima do ponto de estresse. Porque se você não sabe identificar o ponto de estresse, você cola chips em qualquer lugar, isso vai causar diversos problemas na estrutura. Mas eu vou explicar isso para vocês melhor na aula de aplicação do extensor, onde eu vou mostrar como que identifica o ponto de estresse, porque tem 3 tipos de ponto de estresse. Ponto de estresse regular, que é o que está na imagem, que as duas laterais estão na mesma altura. O ponto de estresse irregular, que é quando uma lateral está mais para baixo e a outra lateral está mais para cima, né? O crescimento da unha é um crescimento torto. Ou a borda livre, que a unha começa a desprender, ter borda livre desde lá próximo da cutícula, né? A gente chama de borda infinita. Mas isso vocês vão entender melhor na aula de aplicação do extensor. Voltando aqui, além do ponto de estresse, a gente vai ter as pregas ungueais lateral, que é uma das vendações do leito e da lâmina. A prega lateral da unha é a continuação da dobra ungueal proximal ao longo de cada lado da unha. Serve para proteger o lado da placa ungueal. Então, como eu disse, existem várias vendações, né, para proteger o leito. E a prega é uma delas. A prega é essas lateral que a gente tem aqui no dedo, né? Essas bochechinhas.
termo popular se refere à bochechinha, mas o termo técnico é prega ungueal. E ela é responsável por proteger a lateral da unha, né? Então ela vai fazer essa vendação entre a unha natural e o leito. E tem uma aula que eu vou explicar só sobre prega, porque ela pode causar ali algumas complicações na hora de estruturar o seu alongamento, mas você vai entender melhor isso na aula de pregas, que vai ter uma aula só para ela. Já vamos aproveitar e falar da dobra ungueal proximal, né, que já acabou de ser citada aí. A dobra ungueal proximal, situada perto do ponto de origem da unha, que a anatomia da unha é a matriz, a dobra proximal é a dobra da pele que forma uma barreira protetora para impedir que bactérias e infecções atingem a matriz. Então, a dobra proximal ungueal é essa parte aqui do nosso dedo, tá vendo? Ó, que ela fica bem em cima da matriz. Ó, essa parte aqui é a dobra proximal ungueal. E ela é responsável por proteger a matriz, porque sem essa pele, sem essa dobra, né, a matriz ficaria exposta. Então, poderia para bactéria, infecção, inflamação e qualquer outro tipo de doença. Então, ela é responsável por proteger a matriz. Essa pele é a dobra, o termo técnico. Partindo disso, vamos falar do perioníqueo. E o que é o perioníqueo, Jeff? O perioníqueo é a pele que envolve a unha e é frequentemente uma área problemática. É propenso a usar as unhas e onde a maioria das clientes escolhe ou morde, o que leva a uma infecção. O correto é manter essa área hidratada, pois a desidratação pode levar a novas rachaduras dolorosas. Então, o perioníqueo nada mais é do que essas pelinhas que a gente tem dentro das pregas. Quando a gente olha aqui as laterais do nosso dedo, tem um monte de pelinha, né? Que as pessoas falam que é cutícula, mas não é cutícula, é perioníqueo. E essa pelinha é uma região muito problemática, porque é a região onde as clientes costumam, ó, puxar a pelinha. E é muito comum de inflamar, infeccionar. Foi o que eu expliquei para vocês na aula anterior de infecção. É por conta dessa pelinha, o perioníqueo, que acaba dando o parioníqueo, que é aquela infecção que eu expliquei para vocês. Então, o perioníqueo nada mais é do que, digamos, que a continuação da cutícula, que é essas pelinhas que ficam dentro da prega. E é muito importante a gente sempre recomendar as clientes a manter essas regiões sempre muito bem hidratadas, porque uma desidratação nessa região pode causar diversas rachaduras que são bem dolorosas. Já vamos aproveitar para falar do eponíqueo, outro termo técnico que confunde. O eponíqueo é o lábio visível da dobra ungueal proximal. Forma vendação com a placa ungueal, protegendo a matriz contra bactérias nocivas. Muitas pessoas se referem renomeando ao eponíqueo como cutícula, e é por isso que o ditado "nunca corte a cutícula" é comum, embora tecnicamente incorreto. De fato, o eponíqueo é a pele viva e nunca deve ser cortado. Em vez disso, hidrate e empurre o eponíqueo para uma aparência mais uniforme e simétrica. Além disso, é necessário que incentive os clientes a manter ao redor da pele muito hidratada consistentemente entre as consultas. Então, o eponíqueo nada mais é do que a vendação, né? Então, vamos lá, recapitulando. A dobra proximal é a pele que protege a matriz. O eponíqueo é a pele que faz a vendação com a lâmina ungueal e a matriz. Então, é essa pele que a gente tem aqui, ó, bem em volta da cutícula, bem em volta aqui da cutícula. Sabe aonde começa a crescer a cutícula? Então, a cutícula fica grudada no eponíqueo. E você já deve ter escutado o termo, nunca corte a cutícula. Mas isso se refere ao eponíqueo, porque o eponíqueo ele é uma pele viva, portanto, não deve ser cortado. Sabe quando você arranca um bife da cliente e começa a sangrar? É porque você não tirou a cutícula, você cortou o eponíqueo. E ali é uma pele viva, então não pode ser cortada, tá? Então, o eponíqueo nada mais é do que a vendação
que faz ali entre a unha natural e a matriz, para não entrar nenhuma bactéria nociva na matriz e podendo causar diversos danos aí na matriz, no leito e tudo mais. Já vamos falar da cutícula. A cutícula é a camada de pele translúcida que é derramada da parte inferior da dobra ungueal proximal. À medida que a unha cresce, essa pele emerge por debaixo do eponíqueo ligado à placa ungueal. Como esse tecido está morto, a maior parte dele deve ser cortada ou removida com segurança, e na verdade deveria. Isso irá melhorar a aderência dos produtos de alongamentos e esmaltes. Então a cutícula é uma pele morta, porque o que acontece? Conforme a matriz ela vai achatando ali as células, vai achatando as células, vai acabar, uma ou outra célula vai acabar morrendo, porque já não tem espaço para tanta célula. Aí essas células mortas começam a sair ali por debaixo do eponíqueo, que é a cutícula. Então a cutícula nada mais é do que algumas células que a matriz reproduziu e que acabou morrendo por falta de espaço. Aí acaba saindo para fora, né? Sai por debaixo do eponíqueo, e isso é a cutícula. E a cutícula ela deve ser removida, né? Até mesmo para melhorar a aderência dos nossos produtos, porque gel encostado na cutícula dá descolamento. Só que o porquê que fala que é a maior parte dela e não toda? Porque além da cutícula, que é a pele morta que a gente corta, também vamos ter o pterígio. E o que é o pterígio? Se vocês forem pesquisar no Google, vai aparecer que é inflamação nos olhos. Mas é porque aqui no Brasil, eles se referem à inflamação dos olhos a pterígio. Mas o pterígio, para fora do país, e se você dá uma pesquisada mais aprofundada também, você vai descobrir que é uma pele muito fina, próxima à matriz. Porque vocês já devem ter reparado, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é o que mais faz isso. As brasileiras amam aquela cutilagem super funda de salão. Sabe quando você remove a cutícula e você olha assim, tem uma camadinha bem fininha de pele ainda lá dentro, e aonde a maioria das manicures vai falar, ai não, deixa eu terminar de arrancar essas pelinhas aqui para ficar uma cutilagem funda. Ou a própria cliente fala, ai, arranca todas essas pelinhas que tá aqui para ficar fundo. Na verdade, o pterígio ele não deve ser arrancado, porque o pterígio é o que vai proteger ali para não entrar nada na matriz, sabe? Então é uma camadinha de proteção a mais. E essa camadinha, tanto que essa pelinha ela é bem grudada na unha, uma pelinha bem grudada na unha, porque ela quer proteger, ela é tipo uma barreira protetora, sabe? O pterígio. E o que acontece? Sabe aquele termo de tipo, quando mais tiro cutícula, mais nasce? Não é porque você está removendo a cutícula, é porque você está removendo o pterígio. O pterígio, como ele é uma barreira, uma camadinha protetora, quanto mais você corta, mais ele cresce, porque vai seguir a mesma lógica do hiponíqueo, por exemplo. O seu organismo vai entender que aquela parte ela foi afetada, que está propício a entrar qualquer coisa ali no organismo, e ele fala, pera lá, vamos aumentar a reprodução de célula, eu preciso repor essa pelinha que foi tirada. Aí onde vai acelerar a produção de célula e vai acabar crescendo ainda mais essa pelinha. Por isso que tem aquele termo, quanto mais cutícula tira, mais cresce. Mas é porque você está arrancando o que não deveria, que é o pterígio. Tanto que na técnica de cutilagem que eu vou ensinar para vocês, vocês vão ver que a gente remove só a cutícula, a gente não remove o pterígio. E ainda assim fica uma cutícula uniforme e linda. Tanto que eu tenho clientes que até falaram pra mim que depois que começou a fazer unha comigo, parou de crescer muita cutícula. Mas é justamente por conta disso, porque eu faço a técnica corretamente. Eu não tiro o que não deveria, porque eu tenho acesso a esse conhecimento. Então eu sei o que pode ou não fazer. E é por isso que essa aula é muito importante. Vamos falar da lúnula. A lúnula, ou pequena luz esbranquiçada na base da unha, contém sua cor a partir dos núcleos de células vivas que a unha transmitem para a matriz. À medida que a unha cresce, as células perdem viabilidade e os núcleos se desintegram, tornando a unha transparente. Um mito comum é que a lúnula nítida sinaliza uma unha saudável, mas na verdade a genética da cliente é a maior responsável pela aparência da lúnula. Muita gente, a lúnula é aquela meia lua branquinha que a gente tem aqui na parte da unha, tá? E muitas pessoas falam que a lúnula sinaliza se a unha tá doente ou não, mas isso não tá certo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Vamos supor, digamos assim, que a aluna é como se fosse uma parte da matriz. Ela reproduziu muita célula, aí a matriz se desintegrou e acabou ali indo um pouco para frente e é onde que faz a lúnula. Tanto que tem pessoas que têm lúnula e tem pessoas que não têm lúnula. Tem pessoas que vai ter lúnula em alguns dedos e não vai ter lúnula no outro, como é o meu caso. Tem dedo que eu tenho lúnula, tem dedo que eu não tenho nenhuma lúnula. Que nem eu tenho lúnula no dedo polegar e no dedo do meio. No anelar, no mindinho e no indicador, eu não tenho lúnula. Então, a lúnula, ela não vai te dizer se a unha está doente ou não, se a unha é fraca ou não. Vamos dizer que é só um reflexo de queratinização, nada além disso, tá? Então, a coloração dela não influencia nada. É mais a ver com genética do que com saúde das unhas mesmo. E por último, eu só vou falar da sinoide, os sinos. Eu esqueci de colocar nesse desenho, mas não tem problema que eu explico para vocês. Os sinos, a gente abrevia, né? Que o termo correto é sinoide. Mas nós abreviamos para sinos. Os sinos é o comecinho e o finalzinho da cutícula. E é através dos sinos que a gente mede a simetria da nossa unha. É através dos sinos e da falange. Então, é esses pontos que a gente vai medir a simetria. Mas fica tranquila que na aula de simetria eu vou te explicar certinho como que você vai fazer aí para medir através desses pontos, os sinos e a falange. Essa foi a nossa aula de estrutura e fisiologia das unhas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ficado assim o mais simples possível de entender. Eu sei que essa aula é um pouco complexa, porque tem muito termo técnico, muita palavra difícil e acaba ficando um pouquinho difícil de entender. Mas assiste essa aula várias vezes, que assim vai ficando mais simples de você entender. E é muito importante você ter acesso a esse conhecimento. Você percebeu que por falta desse conhecimento você pode causar alguma imprudência, podendo comprometer até o dedo de alguém, né? Então é muito importante você ter todo esse conhecimento bem esclarecido e isso também te proporciona muita expertise, muita autoridade dentro da nossa profissão. Porque você compartilhando isso com a cliente, mostrando que você tem domínio técnico, mostrando que você é uma profissional competente, consequentemente, a percepção de valor sua vai aumentar. A cliente vai te dar muita mais credibilidade, vai ter muito mais confiança em você e vai estar muito mais disposta a pagar caro pelo seu serviço. Porque, de fato, você mostra que você é uma profissional e não uma amadora. Então, essa foi a nossa aula de fisiologia das unhas. Eu espero de verdade mesmo que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só me falar lá no Telegram. E eu já te vejo na nossa próxima aula.